Ah, então, para a gente não precisar tela de reposição aos sábados durante esse meu, né, para cobrir esse meu processo aí de licença médica, a gente vai dar continuidade à ministração de aulas para contemplar toda a ementa da disciplina, avaliação e apoio à tomada de decisão. Aqui, antes da gente entrar realmente no tópico, no assunto, né, da nossa disciplina, que é otimização em redes, se faz necessário a gente fazer uma breve introdução aos grafos. Tá? O que é um grafo? Né? A parte de notação básica e alguns conceitos, para a gente poder depois partir para a parte mesmo de desenvolvimento dos algoritmos. O primeiro registro conhecido de um problema que hoje a gente pode dizer que era um problema, né, que foi solucionado pela teoria dos grafos, foi no século XVIII. Então, Euler, ele era um grande matemático dessa época aí, e aí ele estava assim de bobeira e ele foi visitar essa cidade aí na Prússia Oriental, que atualmente é como se fosse ali entre a Rússia, a Polônia e a Lituânia. E nessa cidade moravam vários intelectuais da época. Aí quando ele chegou lá, ele atraído, né, por esse ambiente cercado, né, de grandes pensadores, estava todo mundo tentando resolver um problema. E que é um problema que, embora ele parecesse simples, ainda ninguém tinha resolvido. Então, nesse rio que cortava a cidade, tinham duas ilhas. E essas ilhas elas eram ligadas entre si por uma ponte. E as ilhas elas se ligavam às margens por mais outras pontes, como aqui aparece nesse desenho, nesse primeiro desenho, na figura 1. E o problema ali consistia em encontrar um percurso, um passeio que partisse de uma das margens e, atravessando uma única vez cada uma dessas pontes, retornassem à margem de partida. E aí ele ficou por ali, tá, observou isso aqui, e ele falou, rapaz, olha, para resolver isso aí, a gente vai ter que ter um número par de pontes entre essas ilhas aí. Porque com número ímpar, a gente não consegue fazer isso que vocês estão querendo. Então foi mais ou menos essa linha de raciocínio aí que ele utilizou. Claro que ele fez alguns cálculos matemáticos aí para provar essa teoria dele. E só que tipo isso aí foi só uma brincadeira, entendeu? Eu tava brincando, tá, não sei o que, pô, resolvi. E isso ficou guardado por mais de 100 anos, essas anotações dele sobre esse problema, né? Ele não deu muita importância, ele não estudou mais a fundo, ele não procurou desenvolver mais esse raciocínio que ele teve. E ele nem viu que dali ele poderia fazer outras aplicações, né? Então, essa solução desse problema das pontes ficou perdido, né? Porque ele tinha muita produção intelectual à época. E aí, depois de 100 anos, né, ninguém pensou em algo parecido. E sabe-se lá quando alguém achou isso aí, ó, pá, e tal. Teoria dos grafos. Então, muitas situações elas podem ser convenientemente descritas através de diagramas. Diagramas esses que são basicamente um conjunto de pontos que, onde esses pontos são interligados por linhas. Por exemplo, aqui nesse gráfico a gente tem um mapa, né, do estado do Rio Grande do Norte. As cidades são os pontos e as estradas que ligam essas cidades são as linhas. Então, a abstração matemática de situações desse tipo dá lugar ao conceito de grafo. Então, o grafo ele é uma estrutura de abstração que ele é muito útil na representação e na solução de diversos tipos de problema.
Matematicamente, um grafo ele formaliza as relações de interdependência que existem entre os elementos de um conjunto. O gráfico ele possui representação gráfica, onde os elementos desse conjunto eles são desenhados como pontos ou círculos ou quadrados, que aqui a gente chama de vértice, nós, né, ou pontos. E as relações entre esses elementos são caracterizadas por traços ou setas, que são denominadas de arestas ou arcos. E essas ligações entre esses vértices eles podem ser não orientados e orientados. Grafos e redes, eles significam a mesma coisa. A diferença entre esses dois termos é só a área de aplicação. O termo redes é mais utilizado dentro da administração e na engenharia de produção, quando a gente fala de pesquisa operacional. E grafos já é mais utilizado na matemática e nas ciências da computação. Eu, particularmente, não faço distinção entre esses dois termos, e vocês vão ver que eu vou estar sempre falando de um ou de outro, inclusive aqui na apresentação, que é para vocês se acostumarem com ambos os termos. E redes ou grafos nada mais são que diagramas, que são compostos por uma coleção de vértices ou nós, que são ligados entre si por um conjunto de arcos ou arestas. Os nós são esses pontos de junção que conectam os arcos e eles fornecem dados de produtos ofertados ou de demandas ou de locais. E os arcos, eles são essas linhas que conectam os nós e elas podem revelar a direção de fluxo, custo, tempo ou distância. Basicamente, um grafo ele é um objeto matemático que ele é formado por dois conjuntos. A representação dele é igual a G, né, igual a V, vírgula E, entre parênteses, onde V é o conjunto de nós ou vértices e E é o conjunto de relações entre os arcos ou as arestas. A representação matemática para descrever uma rede, né, é igual a GNA. Aqui, nesse exemplo, N é o conjunto de nós e A é o conjunto de arcos. Então, aqui a gente tem que N vai ser igual a 1, 2, 3, 4 e 5. E A, que é o conjunto de arcos, como nesse caso aqui, ele é um grafo orientado. Por quê? Porque vocês podem ver aqui, ó, que a ligação, por exemplo, entre o nó 1 e 3 tem uma setinha. E o que é que isso me diz? Que eu só consigo sair do 1 e ir para o 3. Eu não consigo sair do 3 e ir para o 1. Então, isso é uma orientação. Quando essa linha que liga dois nós, ela tem um sentido, quando ela é orientada, a gente chama de arco. Quando essa linha não tem essa seta, como a gente viu nos exemplos anteriores, ela é chamada de aresta. Então, aqui, o nosso conjunto de arcos vai dizer qual que é o sentido dessa ligação. Olha, no meu primeiro arco aqui, do 1 para o 2, eu tenho uma seta, ó, do 1 para o 3, do 2 para o 3, do 2 para o 5, do 3 para o 4, do 3 para o 5, do 4 pode ir para o 2 e do 4 também pode ir para o 5. O grafo ele pode ser rotulado. O que são os rótulos? São justamente informações, são anotações que passam informações para a gente. Então, um grafo ele pode conter informações associadas tanto aos seus vértices, aos seus nós, quanto às suas arestas ou aos seus arcos. Nesse exemplo aqui, olha, a gente tem um grafo que ele tem arestas, então significa que eu posso ir, nesse exemplo aqui, tanto do A para o B, quanto do B para o A. Então, algumas dessas informações, elas podem ser descritas junto aos seus elementos associados. Aqui eu tenho ó, a nomeação dos pontos, né, com letras, e a distância aqui dos arcos aqui, ó, ao lado do arco, né? Então, um arco, ele é orientado ou dirigido quando ele tem essa seta, e essa seta, ela diz o que pra gente, né?
que o fluxo ele é positivo em uma direção e ele é zero na direção oposta. E uma rede orientada é aquela no qual todos os arcos são orientados. O caminho dentro de um grafo é uma sequência de arcos distintos que ligam dois nós passando por outros nós. Por exemplo, aqui eu posso ir do 1 para o 3 para o 5. É um caminho. Agora, um caminho ele forma um ciclo, um loop, quando ele se conecta, né? Quando se conecta uns nós a si mesmo passando por outros nós. Então aqui eu tenho um loop, né? Vai do 2 para o 3, do 3 para o 4 e do 4 volta para o 2. A gente pode dizer que uma rede é conectada quando todos os pares de nós estão ligados por no mínimo um caminho. Eu consigo sair do 1 para o 5 passando pelo 3, eu consigo ir do 1 para o 4 passando pelo 3, e eu consigo ir do 1 para o 3, ou do 1 para o 2, né? E também consigo ir do 1 para o 4 passando pelo 2 e pelo 3. Então eu consigo acessar todos os nós. A árvore ela é a árvore é um tipo de grafo simples. Ele é conexo, ele não tem ciclos. Conexidade é a passagem de um vértice a outro em um grafo através de ligações existentes. E uma árvore geradora ela é uma árvore geradora de um grafo, certo? E ele é nada mais que um subgrafo que contenha todos os vértices de G e que seja conceitualmente uma árvore. Então, agora que a gente já deu uma breve, né, conceituação do que seja um grafo, uma rede, a gente consegue passar para realmente a parte de otimização de redes. Os problemas de otimização em redes, eles incluem aplicações que são bem tradicionais. Encontrar o modo mais eficiente de ligar várias localidades de forma direta ou indireta, achar o caminho mais curto entre duas cidades, ou determinar o fluxo máximo em uma rede de tubulação, né, que satisfaça aí a requisitos de suprimento de demanda. Né? Então, a gente tem vários tipos de algoritmos que são dedicados para resolver esses tipos de problema. Problemas esses que podem ser, como comentei, né, até a forma mais fácil de ligar uma localidade, quanto programar atividades de um projeto. As redes elas surgiram em diversos ambientes e de várias formas. Rede de transportes, rede elétrica, rede de comunicação, né? Elas são redes constantes em nosso dia. E a representação em formato de rede, de grafos, elas são muito utilizadas nas áreas de engenharia de produção, de distribuição, planejamento de projetos, posicionamento de instalações industriais, administração de recursos e planejamento financeiro, assim, só citando alguns exemplos. E, na realidade, uma representação em rede, ela fornece uma ferramenta conceitual e visual tão poderosa para descrever essas relações entre os componentes de sistemas, que ela é utilizada praticamente em todos os campos do entendimento científico, social e econômico. Então, dentro da engenharia de produção, né, uma grande conquista no campo da pesquisa operacional desses últimos anos foi esse rápido avanço tecnológico na metodologia, né, da teoria dos grafos, quanto na aplicação de modelos de otimização em rede. Uma série de grandes avanços em algoritmos teve muito impacto, assim como também tiveram as ideias na ciência da computação, né, referente às estruturas e à manipulação de dados. É claro que a gente tem muitos. Se vocês forem pesquisar, tem um número quase que infinito de algoritmos para resolver problemas de otimização de rede. Mas aqui na nossa ementa, a gente vai ver algoritmos que vão ajudar a gente a
realizar um projeto de uma rede de tubulação para ligar, por exemplo, bocas de poço de uma plataforma de gás natural a um ponto de entrega. A gente vai ver um algoritmo que ele vai nos ajudar a determinar o caminho mais curto entre duas cidades, dentro de uma rede com rodovias que existem. A gente vai ter um algoritmo que vai nos ajudar a determinar a capacidade máxima de um duto. A gente não vai chegar a ver a parte de determinação de cronograma para a atividade de um projeto, porque acho que o PERT CPM vocês veem em outra disciplina, ela está numa outra ementa, então ela não entra aqui. A gente vai ficar mais com essas coisas de esquemas que trabalham com fluxo, com conexão, entendeu? Dentro da disciplina. Então, como eu comentei com vocês, se vocês forem na biblioteca aqui da UFAM, vocês vão ver que tem vários livros assim que tem uma série de algoritmos, né? Mas a gente vai focar nessa disciplina nos algoritmos que tratam de caminho, né? Para ajudar a gente em problemas de tomada de decisão, né? Que o foco está na escolha da trajetória, que ligará essa demanda ao consumo, por exemplo, visando o menor caminho, o menor tempo possível, ou a menor distância também. A gente também vai trabalhar com árvores, quando o foco está na continuidade da conexão e no estabelecimento de uma espinha dorsal aí que une um conjunto de pontos demandantes. E aí, a parte de emparelhamentos, ela não entra aqui nessa disciplina, né? Quando a gente está pensando que o problema de tomada de decisão está relacionado a gente reunir ou ligar pequenos grupamentos. Então, dentro da infinidade de algoritmos que existem, nessa disciplina aqui, né, avaliação e apoio uma decisão 1, a gente vai ver 5 algoritmos. Um algoritmo de árvore geradora mínima, a gente vai ver 2 algoritmos de caminho mais curto, um algoritmo de fluxo máximo e um algoritmo que ele é bem famosinho, né, que é o algoritmo do caixeiro viajante. Então vamos começar aqui pelo algoritmo da árvore geradora mínima. Lembrando que o algoritmo é o quê? É uma sequência de dados que você fica repetindo ali. E a gente vai fazer, todos esses algoritmos vão ser feitos à mão, certo? Porque justamente, né, a gente tem que primeiro aprender a fazer na mão para depois a gente programar, mas ele também é passível de fazer uma programação, entendeu? Para você deixar ele de uma forma genérica e entrar com dados também. Então, como o nome diz, o algoritmo da árvore geradora mínima é o que? A gente pegar um grafo e montar uma árvore geradora mínima dele, certo? Então, ele basicamente tem 3 passos. Primeiro é o passo de inicialização, né? Para uma rede qualquer, você vai selecionar um nó arbitrariamente e esse nó ele vai passar a fazer parte do conjunto de nós conectados que a gente vai chamar de C. E aí, depois vem o passo da interação, né? O que a gente vai fazer? A gente vai identificar o nó não conectado, que pertence ao conjunto de nós não conectados, que a gente vai chamar de NC, que esteja mais próximo de um nó conectado. Identificando esse nó mais próximo, a gente vai conectar esses 2 nós, o nosso primeiro nó, o nó de origem, com esse segundo nó. Caso haja um empate entre 2 nós, você também vai desempatar de forma arbitrária. E aí o nó escolhido ele vai ser retirado desse conjunto de nós conectados e vai ser introduzido no conjunto de nós conectados, no conjunto C. E o último passo é a regra da parada. Se ainda houver nós não conectados, você vai voltar para aquele passo de interação. E aí, quando o meu conjunto de nós não conectados for vazio, aí a gente finaliza o algoritmo. Então, vamos fazer um exemplo, né, que fazendo exemplo fica mais claro para a gente entender. Então, considere que o Banco Big, ele construiu um centro operacional, chamado de CO, para atender 5 agências, que são denominadas de E1, E2, E3, E4 e E5.
a serem construídas nas estações da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, em São Paulo. O CO e as estações, elas estão localizadas na região sul da cidade e eles estão dispostos geograficamente de acordo com a figura aqui ao lado. Então, o interesse do banco é construir uma rede de telecomunicações de modo a interligar o CO às suas 5 agências. A rede deverá ter o tamanho mínimo. Como as conexões serão construídas especificamente para o CO e para as agências, e a região ela possui muitas ruas por onde o cabeamento pode passar, pode-se considerar que as distâncias entre todos os nós da rede sejam lineares. A tabela abaixo oferece as distâncias exatas entre os nós da rede. Então, tendo essa tabela aqui, ó, que ele me diz as distâncias, né, entre os nós aqui, e esse mapa, eu consigo montar um grafo. Então, ó, fiz aqui meu grafo, certo? E aqui tem, ó, do CO para o E1 é 65, certo? Aí aqui, ó, do CO pro E2 é 55. Do CO pro E3 é 35. Do CO pro E4 é 30. E do CO pro E5 é 55. Então, como são ruas, né? Ele não falou de ter só um sentido, né? Então a gente considera aqui que são arestas que ele pode ir e vir, ok? Então, pegando esses dados, a gente consegue montar o nosso gráfico. E aí a gente vai chegar na questão, né, de montar os nossos conjuntos. Então, como ele fala que vai começar do CO, então o CO vai ser o nosso nó de origem, nosso primeiro elemento do conjunto de nós conectados. Então, C vai ser igual a CO, e o NC, que é o meu conjunto de nós não conectados, vai ser E1, E2, E3, E4 e E5. Ok. Então, vamos lá rodar aqui o algoritmo. Então, dentro dos nós não conectados, a gente vai escolher aquele que tem o menor valor, né, que está aqui mais próximo de algum, né, dos nossos nós que está no grupo de nós conectados. No caso, a gente só tem CO. Então, aqui a gente tem, ó, que o E1 ele está numa distância de 65, E2 está numa distância de 55, E3 está numa distância de 35, E4 está numa distância de 30 e E5 está numa distância de 55. Então, o nó não conectado que está mais próximo de um nó conectado é o E4. Então, o que a gente vai fazer? Vai passar o E4 para o nosso conjunto de nós conectados, conjunto C. Então, o nosso C vai ficar igual a CO, E4, e o nosso conjunto de nós não conectados vai ficar E1, E2, E3 e E5. Então, aqui rodando o algoritmo, eu ainda tenho algum elemento dentro do meu conjunto de nós não conectados? Tenho 4 elementos. Então, vamos girar de novo. Então, eu vou ver desses elementos qual é a ligação mais próxima para um dos elementos do meu conjunto de nós conectados. Então, vamos lá. Eu tenho E1. E1 ele está conectado ao CO no valor de 65. E ele está conectado ao E4 no valor de 90. Então, eu fico com o E1. Ok. O E2 não conectado, ele está ligado ao CO pelo 55.
E ele está ligado ao E4 no valor de 77. Então, eu vou ficar com o ligação de 55. Cadê? O E3 está ligado ao CO pelo 35 e ele está ligado ao E4 pelo 28. Então, eu vou ficar com o 28. E o E5, ele está ligado ao CO por 55 e ao E4 por 34. Então, eu vou ficar com o E4. Aí, desses todos, qual é o menor? O menor é o E3, 28. Então, E3 vai passar para o meu conjunto de nós conectados, certo? E o meu NC vai ficar com E1, E2 e E5. Então, olha, agora a nossa árvore, ela tá CO, né? Conectado aqui, ó, vocês veem que tem um traço mais escuro pro E4, e do E4 ele vai pro E3. Então, esse é o meu conjunto de nós conectados. E agora eu vou ver dos meus conjuntos de nós conectados, quais são qual é o mais próximo. Então, vamos lá, ó. E1, ele está ligado ao CO por 65. Está ligado ao E3 por 80. E está ligado ao E4 por 90. Então, a minha melhor opção é o E65, né, que é a menor distância. Vamos para o próximo nó não conectado. E2, né? E2 está ligado ao CO por 55. Está ligado ao E4, E2 por 77. E está ligado ao E3 por 62. Então, a minha melhor opção é o 55. O E5 está ligado ao CO por 55, está ligado ao E4 por 34 e está ligado ao E3 por 61. Então, a minha melhor opção é 34. Então, desses 3 arcos, qual que é o menor? O menor é o 34. Então, agora o que vai acontecer? O nó E5 vai passar para o meu conjunto de nós conectados e o meu conjunto de nós não conectados vai ficar só por E1 e E2. Ok. Então vamos lá. Nós não conectados. E1 está conectado ao CO por 65. E1 está conectado ao E4 por 90. E1 está conectado ao E3 por 80 e está conectado ao E5 por 117. Então, a minha menor opção é 65. O próximo nó não conectado é 2. E2 está ligado ao CO por 55. E2 está ligado ao E4 por 77. Ligado ao E3 por 62 e o E2 está ligado ao E5 por 108. Então, a minha menor opção é 55. Então, desses dois, o E2 apresenta a menor conexão. Então, E2 vai passar para o conjunto de nós conectados e o meu conjunto de nós não conectados vai ficar só com um elemento que vai ser E1. Bem, agora só restou E1, então a gente vai ver, olha. E1 está conectado ao CO por 65, está conectado ao E4 por 90, está conectado ao E5 por 117 e está conectado ao E2 por 22. Então, aqui, a minha melhor opção é 22.
Então, eu conecto o meu E1 à rede via o E2, certo? Aí, o meu E1 vai passar para o conjunto de nós conectados. Meu conjunto de nós não conectados zerou. Então, aqui eu encerrei o algoritmo. Então, agora que eu não tenho mais nenhum nó dentro do meu conjunto de nós não conectados, me resta agora só calcular o tamanho dessa árvore geradora, que justamente era aqueles arcos que eu ia marcando, né, de mais escuro, toda vez que eu incluía um nó. Então aqui eu vou ter 22 mais 55 mais 28 mais 30 mais 34. Então isso aí vai me dar 169 quilômetros. Então essa é a minha resposta. Eu consigo conectar, né, todos esses nós usando uma malha aí de 169 quilômetros. Aqui só lembrando que a resposta, né, de uma questão de árvore geradora é o quê? É você desenhar, tá, a árvore geradora aqui, ó, essa parte de azul só, a parte de azul, desenhar a árvore, né, e informar qual que é o tamanho da rede, então é o final da rede, certo?